Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus nos abençoe. Muito bem, cada dia nós nos deparamos diante de um quadro de novas perspectivas de vida e em cada momento nós temos de Deus uma oportunidade para assim estarmos melhor, de acordo com a sua gloriosa e perfeita vontade. Bem, existem no mundo bilhões e bilhões de opiniões, né? Quase o tanto de gente que existe, falando de pessoas adultas e com a sua mente imperfeito funcionamento, são opiniões diferentes em quase todos os assuntos. E existem centenas e milhares também de livros que discorrem sobre assuntos diversos de psicologia, de medicina, de psiquiatria, de ordem e conduta, de boas maneiras. Mas entre todos estes que existem, a gente nunca pode esquecer que existe um que se destaca. É um livro perfeito, completo, e que tem atravessado por milênios, que mostra o princípio da criação de todas as coisas visíveis e invisíveis, que nós o chamamos de a Bíblia Sagrada. E dentro da Bíblia Sagrada tem surgido tantas doutrinas por causa da interpretação que o homem faz. Ele estuda e começa a interpretar a palavra de Deus. O estudo é muito bom para o homem, para a mulher, para ajudá-lo aqui na vida terrena. Claro, o conhecimento, os cientistas descobrem e os estudiosos, cientistas também da produção de alimentos. Então nós vemos hoje uma superprodução de alimentos. Cada ano, recordes de produção de alimentos. No Brasil, fora do Brasil, e as multidões de milhões vão crescendo também para comer. Mas nós baseamos as nossas palavras em um livro. Contudo, não quer dizer que a gente nunca leu um outro livro a não ser a Bíblia. Mas o princípio ético, moral, de ordem e conduta deve ser primordial à Bíblia Sagrada. Existem psiquiatras, psicólogos, filósofos, demais na Terra. Mas e tantos outros que escrevem os seus livros para que a criança seja melhor educada, o adolescente, o jovem, o marido, a mulher, o avô, a avó. Mas se nós observarmos e ficarmos dentro dos princípios dos ensinamentos bíblicos, que ensina desde a criança até os últimos dias de vida na Terra, nós vamos perceber que nós podemos nos basear a nossa vida todinha com a Bíblia Sagrada, seus princípios. Então nós vamos, desde os tempos que a gente lecionava, trazia aula para as crianças, nós buscávamos ensiná-los também na ordem e conduta dentro da Bíblia Sagrada. A obediência aos pais, a reverência,
serem prestativos, serem educados, servir as pessoas, ajudar os mais velhos, respeitar as autoridades. A Bíblia ensina tudo isso, até a comer. Quando você vai numa festa, a gente ensinava isso, porque às vezes as pessoas avançam e acham que eles têm que ter o primeiro lugar. Eu fui convidado primeiro, mas Jesus ensina-nos a comportar até quando a gente vai numa festa. Se você observar na parábola dos primeiros assentos e dos convidados, eu tomei aqui Lucas 14 e vai do verso 7 e até o verso 11, na verdade. Depois do verso 12 ao 14, ele fala sobre quando a gente vai dar uma festa, convidar alguém para o jantar. Convidar aquelas pessoas que não têm como te retribuir. Mas a tendência humana é sempre convidar aqueles que vão lhe retribuir, dar um presente a quem lhe pode dar um presente maior ainda. Mas então Jesus disse assim no verso 7: E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhia os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Olha que ensino perfeito. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Olha que ensino glorioso do mestre. Aí ele conclui: Portanto, ou porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Se nós obedecermos isso aqui, esse ensino de Jesus, isso aqui é a maior filosofia de vida que pode existir, meus irmãos, minhas irmãs. E agora a gente vai mais uma vez aqui, lá em Provérbios, capítulo 23, sobre comida ainda. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobice os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Vejam bem como deve ser o comportamento nosso quando formos convidados para um jantar com o governador ou com outra pessoa e colocar muitas iguarias à sua frente. São princípios éticos, morais, que ao obedecê-los, nós seremos bem-sucedidos. Agora, a Bíblia é o livro perfeito, ele é o livro completo. Nada falta nesse livro. Então nós vemos as pessoas, às vezes, parece que torcendo para a gente fazer as coisas erradas. Não, aquilo que nós fizemos correto desde o princípio, o nosso desejo, a nossa oração, é que Deus nos ajude a sermos mais corretos ainda com a sua palavra, com a Bíblia Sagrada. Vejam bem, o que aprendemos corretamente, nós queremos passar corretamente.
Na primeira epístola do apóstolo São João, nós encontramos a partir do verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então esse é o princípio bíblico, de não nos afastarmos dos ensinamentos do nosso Mestre, através dos evangelhos e através daquilo que foi deixado pelos apóstolos, profetas. E a nós gentios, através do apóstolo Paulo, sem nos afastarmos nem para a esquerda, nem para a direita, nem acrescentar e nem tirar nada desta bendita Bíblia. É porque o que nós ouvimos, aprendemos dele, do Espírito Santo, é o que nós pretendemos falar. Então, às vezes as pessoas eles dizem assim, ficam gorando as pessoas, para ver se aquelas pessoas cometem um deslize, um erro, para depois eles se vangloriarem em cima daquilo. Mas, no capítulo 3, no versículo 11, São João ainda nos diz, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora, se eu te amo, meu irmão, minha irmã, eu quero que você permaneça na bendita e gloriosa palavra de Deus, sem se afastar dela nem para a esquerda nem para a direita. Permaneça nisto, porque é precioso, é preciosidade saber que as pessoas permanecem na verdade. Na segunda epístola do apóstolo São João, ele diz assim no versículo 4, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Alegrem-se, sejam felizes, contentes, por permanecermos no Evangelho, permanecermos na verdade. Então, na terceira epístola, no versículo 2, o apóstolo diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa alegria, este é o nosso prazer, saber que vocês estão indo bem em todas as coisas, e que vocês têm saúde no corpo, na mente, e que a vossa alma esteja em plena comunhão com Deus, através da obediência à palavra. Então a Bíblia é esse livro perfeito e completo. Ela ensina como nos comportar no trabalho, como patrão, como funcionário, como pai, como filho, como mãe, como esposo, como esposa, como amigos, como se deve tratar as crianças, os adolescentes, os jovens. Ele deixou tudo escrito. Vocês pregadores, vocês não têm motivo nenhum de tratarem as moças de uma maneira errada, as senhoras casadas de uma maneira errada, os adolescentes, as crianças.
Já vimos tantas pessoas tratarem tão mal as crianças que elas nunca mais deram conta de cantar um corinho pelo modo que foram repreendidas à frente das pessoas. Por alguém que deveria ser um exemplo de educação, de fineza e de bons tratos, pastores experientes, roubando toda a esperança daquela criança de se tornar um adolescente feliz pelos seus modos rudes, brutos e ignorantes de tratarem as crianças. Falta de obedecerem à Bíblia Sagrada, os princípios cristãos, faltam de ler a Bíblia. Olha, nós poderíamos falar aqui tempos e tempos sobre isto, que isso é maravilhoso. Se o Senhor Deus nos ajudar, quem sabe a gente volta a falar um pouquinho mais sobre assuntos de crianças na Bíblia, como devem ser tratadas e conduzidas. Agora pedimos ao Senhor que abençoe a todos, do mais novo ao mais velho, que todos sejam corroborados na fé, tenha animosidade para o bem, tenha animosidade para a justiça, e que o Senhor Deus perdoe todos os pecados através do arrependimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos sejam curados, não importa que mal seja, somente creia e tenha a sua bênção nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém.